Pastor, agora em maio, fez 2 anos da gravação e também da postagem do vídeo sobre os desconvertidos, né? Que a gente tratou em relação aos protestantes que estão se convertendo ao catolicismo romano. E a gente viu, notou que teve muitas reações, muitos comentários. E eu quero saber como é que o senhor reagiu e reage, por exemplo, a esses comentários, a proporção que esse vídeo tomou, né? A gente também viu que teve muitos reacts no YouTube. E como é que o senhor reage a toda essa proporção que tomou esse vídeo? Muito bem, Anderson. Primeiro, é uma grande surpresa ver como esse vídeo tomou tamanha proporção. Haja vista que quando a gente fez ele na época, a gente não tinha essa pretensão de que ele fosse tomado por tantos outros canais para ser usado como react, né, como reações. A gente não pensou, a gente não esperou que ia ter tantos comentários a respeito desse tema. E para nós foi bom, para nós foi muito bom, porque a, a gente viu que o trabalho que a gente fez teve uma reação que atingiu o alvo. Né? A gente atingiu o alvo. Apesar de que o nosso alvo naquele vídeo não era tanto tratar diretamente com os católicos, mas tratar de um fenômeno, né, que estava acontecendo entre os protestantes e católicos, com o intuito mais de falar a esses protestantes, a essas pessoas, a trazer elas a uma reflexão sobre a questão da apostasia. Para nós foi bom ver canais, né, canais até de certa proporção, reagindo a esse vídeo. Ou seja, isso mostra que a gente fez um bom trabalho, né? Fez um bom trabalho há 2 anos atrás. E a nossa intenção e a nossa pretensão, de fato, é fazer com que as pessoas reajam, mas reajam de um modo sábio, de um modo inteligente, de um modo respeitoso. Né? E muitos vídeos, muitas reações que foram feitas de modo respeitoso, outros nem tanto, comentários também nem tanto, mas isso faz parte, é o mundo da internet. Então, no mundo da internet você joga em praça pública, e o que vem de lá para cá você não tem muito como filtrar as ações de um ou de outro. Mas para nós foi muito bom e é uma grata surpresa. A gente vê hoje que eu acho que esse vídeo está com quase 15 mil visualizações. Né? Para nós isso é muito maravilhoso. E como é que o senhor explica o porquê do número dos católicos romanistas estarem cada vez mais baixos, está cada vez mais caindo nas estatísticas? No vídeo passado, nós falamos do fenômeno dos protestantes se tornando católicos. Esse número de protestantes se tornando católico sempre foi muito pequeno. Ele é algo que chama a atenção porque não é o usual, não é o comum que se vê. Não é o que a gente vê de comum acontecendo na sociedade, nas mudanças sociais, né, dos nossos tempos. O que a gente vê acontecer de fato é um crescimento vertiginoso, um crescimento gigantesco do mundo evangélico frente ao mundo católico, né, ao ponto das estatísticas apontarem para que em 2032, por exemplo, os evangélicos já serem maioria no Brasil, já serem maioria. O que hoje ainda são os católicos, né, ainda é o catolicismo romano, mas em 2032, por exemplo, se aponta, pode ver, eu estava vendo agora uma matéria da Veja, e nessa matéria dizia exatamente isso, que é um fato inegável, é um fato que não dá mais nem para se parar, se dar um stop, brecar esse fato. Ou seja, a Igreja Católica não tem mais como conter isso, porque o fenômeno está acontecendo, o fenômeno do protestantismo, do protestante se tornar católico, isso aí já feneceu, já parou, já acabou. É difícil, por exemplo, você ver nas missas no domingo
pessoas indo à frente, comumente indo à frente, deixando de ser protestante para ser católico, né? Se o padre fizer um apelo, apesar da gente não concordar com essa ideia de apelo em culto, mas se o padre fizer um apelo na missa, por exemplo, alguém que é protestante indo à frente para deixar de ser protestante e ser católico, a gente não vê. Mas, do contrário, todo domingo acontece de centenas, centenas e tantos, e milhares no Brasil todo, né? No Brasil todo. Pessoas que realmente são católicos de nascimento, né? Foi batizado como católico e tal, mas não se aprofundou no catolicismo, não se aprofundou, não sabe sequer os mandamentos da Igreja Católica, mas quando ouvem o Evangelho, quando ouvem a pregação da palavra, aí se rendem de fato a Cristo, aí se rendem ao Cristo verdadeiro, ao Cristo vivo, ao Cristo das Escrituras, e aí conduzem sua vida aos pés da cruz, certo? Conduzem sua vida aos pés da cruz. Óbvio que quando as estatísticas apontam para evangélicos, né, um número maior de evangélicos, ela engloba tudo. Engloba, bota tudo num balaio, porque nós, de um modo particular, passaríamos uma peneira, né? Se a gente fosse peneirar realmente todo esse número e dizer, olha, quem realmente aqui está de acordo com as escrituras e quem não está, eu diria até que sobraria muito pouco. Porém, assim são as estatísticas que o próprio mundo faz, que as próprias instituições seculares fazem, né? Então, a Veja, a revista Veja, pega dados do IBGE e aponta que em 2032, os evangélicos serão maioria no Brasil. Jovens até 30 anos, por exemplo, já são maiorias dentro da igreja protestante. Enquanto nós temos um número de 30%, os católicos têm apenas um número de 26%. E jovens entre 20 e 30 anos dentro da própria igreja. Então, isso aponta para o caminho que está caminhando, eu diria, a religião no Brasil, né? O cristianismo no Brasil, onde de maioria, de fato, será protestante ou evangélico. Certo. A terceira pergunta, ela também tem com base nos comentários que foram feitos de muitos pseudo-teólogos também, e também das reações dos vídeos, do nosso vídeo, na verdade. E a pergunta é a seguinte: o senhor aceitaria ou aceita, né, debater, estar em um debate com um teólogo católico romano? Muito boa essa pergunta. E interessante frisar que não é uma mera questão de aceitar ou de não aceitar, mas sim uma questão de coerência acima de tudo. Por quê? Porque os nossos pressupostos, os pressupostos dos protestantes, dos teólogos protestantes, com os pressupostos dos católicos romanos, não são os mesmos. Não são os mesmos. Por exemplo, eles têm como pressuposto, eles partem da tradição. Eles partem dos pais da igreja, inclusive há muitos comentários que dizem, né? Se você estudar os pais da igreja, se você estudar a patrística, aí você abandona o protestantismo e volta para a única igreja que Jesus deixou. E a gente responde do outro lado dizendo, e se você estudar as escrituras, se você estudar a Bíblia Sagrada, você abandona toda a apostasia idólatra do catolicismo romano e vai viver o verdadeiro evangelho. Então, nós amamos os pais da igreja, respeitamos os pais da igreja. Eu, inclusive, tenho toda a coleção da patrística no meu Kindle, numa promoção maravilhosa que me enviaram. Eu tenho toda a patrística no meu Kindle. Tenho livros físicos também da patrística, livro dos pais da igreja. Mas qual deles, por exemplo, está incluso no cânon sagrado? Eu diria até o seguinte, veja a incoerência do próprio catolicismo romano nesse aspecto. Eles dizem assim, foi a Igreja Católica que compilou a Bíblia, foi a Igreja Católica que entregou a Bíblia, que deu a Bíblia. Eles falam isso apontando para Eusébio de Cesareia. Ok. Aí eles dizem que a Igreja Católica deu a Bíblia, por meio dos pais da Igreja, etc. Então, por que,
Se eles precisam dos pais da igreja para ser católicos romanos, por que que no Concílio de Trento, na Contra-Reforma, quando eles foram acrescentar livros à Bíblia, que acrescentaram 7, quando foram acrescentar, não acrescentaram nenhum livro dos pais da igreja. Não acrescentaram um livro de Irineu, de Clemente de Roma, não acrescentaram nenhum dos pais da igreja, e tantos outros, Inácio e tantos outros. Então, a gente respeita, são nossos irmãos, a gente tem todo um respeito pelo o trabalho dos pais da igreja, né? Aqueles que vieram logo ali após os apóstolos, a gente tem um respeito enorme, gigantesco. Mas o trabalho deles não pertence ao cânon. Eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por Deus. Então, toda a escritura que ele fala, ele se refere a Antigo e Novo Testamento. Então, o que Eusébio fez, né, ali, à sombra de Constantino, na verdade foi apenas reconhecer o que a igreja já tinha como textos sagrados. A igreja tinha esses livros como textos sagrados, e ele fez apenas juntar para que a igreja não sofresse com textos enganosos a respeito dos apóstolos, que a gente sabe, dos apócrifos, dos pseudoepígrafos e tantos outros. Então, essa é a questão. A questão aqui é como eu debateria com um teólogo católico romano, por exemplo, se o pressuposto dele, se a base de autoridade dele é o Papa. A base de revelação dele é o Papa. Se a base de revelação dele é o homem, a minha base de revelação são as Escrituras. Nós fomos acusados na Reforma Protestante de termos o Papa de papel, né? Termos o Papa de papel, que é a Bíblia Sagrada. Então, isso não nos ofende. Por quê? Porque, de fato, nós temos uma fundamentação que é a palavra de Deus. Então, não tem como ter um debate. Em que nós debateríamos, por exemplo? Apesar de termos certos pontos em comum. Nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem. Eles creem na Trindade, nós cremos na Trindade também, né? E alguns outros pontos teológicos que a gente está ali mais próximos. Porém, a fundamentação, a base, né, dessa revelação é que essa chave é que muda. Você está me entendendo? Então, hoje você tem no Brasil alguns cidadãos falando sobre isso na internet. Um deles é aquele Bernardo Kister, se não me falha a memória, ele tratando de hermenêutica, inclusive comentando um vídeo do Augusto Nicodemos sobre hermenêutica, quando o Augusto Nicodemos está fazendo uma crítica à hermenêutica católica romana. Ora, eles partem, o método hermenêutico deles não é o mesmo nosso método hermenêutico. Eles não usam o nosso mesmo método. Então, como é que eu vou debater com uma pessoa que usa um método e eu uso outro? Entende? Então, esse debate não chegaria. Eles usam um método alegórico, nós vamos usar o método histórico-gramatical. Eles vão partir para as alegorias, nós vamos buscar o máximo de literalidade possível do texto. Então, nós precisamos, para fazer uma teologia sadia, usar um método histórico-gramatical e ser o máximo de literais possível. Não quer dizer que a gente vá ser sempre literal, porque não dá. A própria Bíblia mostra que não dá. Mas a questão é que as nossas bases, os nossos fundamentos são opostos. Então, as nossas bases de autoridades, a base do protestante é uma, a base de autoridade do católico é outra. Então, a gente um vai estar falando A e o outro vai estar falando B, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar fazendo um 8 e a gente não chega a denominador comum nenhum. Para finalizar, pastor, os católicos romanos são nossos inimigos? Que pergunta, né? Muito boa. Não. Os católicos romanos não são nossos inimigos. Nunca foram. Os católicos romanos são nosso campo missionário. A grande prova de que o catolicismo romano, bem como o espiritismo, bem como as demais religiões, né, ou as religiões comparadas que a gente fala e que a gente sabe bem que envereda
para o caminho da seita, é que eles são o nosso campo missionário. A grande prova disso é que eu era católico. Eu era católico romano. Eu não nasci em berço evangélico, como se diz. Eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci num berço católico. Agora, é aquele católico não praticante. É aquele católico que não está envolvido realmente com a Igreja Católica. Isso não quer dizer que pessoas que estão muito envolvidas, profundamente envolvidas com a Igreja Católica, não sejam nosso campo missionário. São sim, todos são. Todos. Católicos, mórmons, testemunhos de Jeová, adventistas de sétimo dia, espírita, muçulmanos e o islamismo, todos fazem parte do nosso campo missionário. Porque nós temos um alvo. Nós não estamos pregando igreja. Nós estamos pregando o evangelho. E quem transforma é o evangelho. O evangelho é que faz, é por meio do evangelho que o Espírito Santo faz o homem nascer de novo, ser regenerado. Então a gente prega o evangelho faz tudo. Como dizia Lutero, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Então a palavra é que faz esse movimento de transformação e de mudança de vida. Então, quando a pessoa ouve a palavra, ouve a pregação da palavra, ela ganha convicção do Espírito Santo em seu coração, ela não vai mais querer adorar imagens. Ela não vai querer mais fazer sacrifícios de tolo, andando a pé quilômetros e quilômetros para pagar promessa disso e promessa daquilo, porque ela entende, e aqui eu volto ao ponto dos pressupostos que nós falamos, ela entende que Jesus já fez tudo por nós. Que nós somos salvos pela graça e não por obras que a gente faça, mas pela graça. Cristo já fez tudo, nos amou com um amor incondicional, né, do qual nós não merecemos. E por essa razão, a pessoa quando ouve o evangelho, entende o evangelho, ela diz: eu não posso mais andar nesse meio, eu não tenho mais como carregar uma cruz a qual Jesus já carregou por mim. E assim a pessoa, obviamente, não vai mais querer viver naquela prática religiosa. Abandona aquela prática religiosa. A primeira pessoa a quem eu evangelizei, né, era um católico praticante de verdade. Inclusive, era até um católico, chamados católicos carismáticos. Bem praticante mesmo. Mas ele entendeu o evangelho, ele percebeu que realmente precisava adorar somente a Jesus Cristo, tomar Cristo como seu Senhor e Salvador e andar com Jesus. E graças a Deus, até hoje, ele é crente em Cristo. Tem uma pergunta. Também a gente olhando os comentários, vê que muitos abordam o seguinte tema, né? A Igreja Católica é a única igreja verdadeira, é a igreja que Cristo fundou, é a única que ele fundou, a verdadeira. Qual é a sua resposta em relação a essa afirmação que eles fazem, né? Eles dizem com tanta certeza, com tanta veemência que a Igreja Católica é a única verdadeira que foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação deles? Bem, eles dizem assim, a Igreja Católica Romana. Então, eles tomaram esse termo católico, né? Eles tomaram para si, sem sequer se perguntar o que significa, né? Que refere-se à universalidade da igreja, quer seja a igreja do Brasil, quer seja a igreja lá do Japão, é a universalidade da irmandade na pessoa de Cristo, de todos sermos irmãos em Cristo Jesus. É o que significa os sermos católicos, né? Sermos católicos. Mas aí acrescenta-se no final o destino católico romano. Ou seja, eles têm um endereço, é Roma. Então o endereço deles é Roma, eles tudo parte de Roma, parte dali. E eles falam também da questão de Pedro, né? Que Pedro foi o primeiro papa, né? Primeiro papa. Inclusive o primeiro papa casado, né? Porque Pedro era casado, tinha sogra. Então, a igreja, ela de fato era católica em termos dessa universalidade da irmandade em Cristo, né? Dessa vida comum em Cristo, a vida comum do Evangelho.
até ela se tornar, até ali meados do quarto, quinto século. Foi mais ou menos por ali onde ela começou a se apartar do evangelho simples. Quando de fato ela se tornou religião oficial do Império, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império, o cristianismo ainda andou um período com certa saúde espiritual. Mas você observa que de um tempo para lá já não tinha mais saúde. Eles começaram a trazer o quê para dentro do próprio cristianismo? Como em muitos lugares os bárbaros estavam tomando os cantões cristãos, então o que é que muitos líderes faziam? Olha, esse Deus aqui que tu adora na tua religião, aqui ele é o São Fulano. Aqui ele é o São Beltrano. Então houve só uma migração, né, assim, uma migração bem suave de uma idolatria para outra. De uma idolatria para outra. Claro que alguns católicos que vão estar me ouvindo agora, eles não vão aceitar isso. Mas basta estudar a história. Eles que dizem tanto assim, estude a história, você vai ver que a igreja que Jesus deixou foi a igreja católica. Né? Eu não quero ser simplista na minha resposta, mas tenho de concordar com eles. De fato, foi a única igreja que Jesus deixou e parece que ele não voltou mais para lá de jeito maneira. Deixou e foi-se embora. Deixou e foi-se embora. Né? Certo. Pastor, assim como no último vídeo, o senhor deixou uma mensagem para aqueles que estavam saindo do protestantismo e voltando-se para a Igreja Católica Romana, o que o senhor tem a dizer justamente agora para os católicos romanistas que começaram a ter contatos, por exemplo, com a Bíblia, com o Evangelho, com a leitura bíblica, e que estão pensando, estão ali realmente se decidindo a sair do catolicismo romano para o protestantismo? Primeiro, eu convoco eles a celebrar a graça de Deus. Celebrar a graça de Deus, que são salvos, que o cristão é alguém salvo pela graça, não por obras meritórias, não por qualquer coisa que o indivíduo possa fazer. Isaías é muito claro em dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Então ninguém vai ser salvo por obras. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Efésios 2, versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar na presença de Deus e dizer, eu fui salvo porque fiz boas obras. Não, não dá. Não tem como. Né? Isso aí é pura falácia da teologia católica romana e tem, infelizmente, enganado a muitos. Mas o que eu digo é, primeiro, celebrem a graça. Segundo, abracem as escrituras. Abracem a Bíblia Sagrada. Venham viver o sola escritura. Ter a Bíblia Sagrada como o fundamento dos seus pés. Né? Como o próprio salmista vai dizer, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tomem a Bíblia Sagrada. Né? Em terceiro lugar, eu diria, abrace a igreja de Cristo, a comunhão dos santos, onde se prega um evangelho genuíno, onde se prega o evangelho verdadeiro, onde se administra as ordenanças ou os sacramentos, como queira chamar, e onde se administra a disciplina bíblica. Esse é o caminho. Então, quem está estudando as escrituras, estudando a palavra, e chegar a esse nível, está bem. Porque é assim que a gente percebe na história da igreja. Esse foi o grande trabalho, né, dos pais da igreja, foi o grande trabalho dos pais da igreja, termos uma igreja sola escritura, foi o grande trabalho dos reformadores, né, dos apóstolos, enfim, do povo dos santos de Deus do passado, ter uma igreja sola escritura, onde os homens de fato fossem salvos pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, certo? E vivessem na comunhão dos santos, ansiando a segunda vinda de Cristo. Este é o grande anseio da igreja, a segunda vinda de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para eles, né, e que eles abracem o evangelho e celebrem essa grande porta que Deus abre de salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém.